voz cantada. E aí, querido, tudo bom? Fala, querido, tudo jóia? Tudo ótimo? Para mim, Animado? melhor agora. Perfeitamente. As pessoas estão entrando, acabamos de entrar, né? Uma satisfação tê-lo aqui. Você que me iniciou no mundo das lives, né? A primeira live que eu fiz na vida, para quem não sabe, foi com o Jeová. Gostei, já fiz outras e estou aqui retribuindo a generosidade com ele. Já aprendi com ele, já me deu uns toques, então está sendo muito bom. Satisfação tê-lo aqui, querido. Oh, querido, a satisfação é minha. Eu fico super feliz em saber que eu batizei você no mundo digital, né? E que você Verdade. está fazendo super bem, sabe? Tá show de bola, show mesmo. Bom, eu tenho um bom professor. Vou roubar uma pedidinha aqui que eu vi que Thaís Vaiano lhe chama de rei das lives. Concordo com ela. Oh, Você só trabalha. eu mesmo, meu filho. Nessa quarentena a gente não consegue fazer barba, a gente não consegue cortar cabelo. Olha como eu tô. Tô parecendo um lenhador, tá? Nada, você Mas tô está firme, firme e forte. perfeitamente. Vamos começando então. Então, já estamos com algumas pessoas que estão entrando. E a gente, para começar, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da sua trajetória, Jeová. Conta pra gente como é que foi o início do trabalho com fonoaudiologia, como foi o interesse pelo trabalho direcionado para a voz profissional. Fala um pouquinho pra gente, por favor, sobre isso. Então, sabe, a minha história é muito engraçada na fonoaudiologia, né? A fonoaudiologia nunca foi minha primeira opção. Na verdade, eu caí na fonoaudiologia por acidente, um acidente que deu certo, né? Então, eu ia fazer vestibular para odonto. Na verdade, eu fiz vestibular para odonto. Perfeito. Não fui aprovado da primeira vez, claro, porque na época eu era um menino, né? Um menino muito louquinho, ainda sou um menino louquinho, mas eu era mais louquinho, né? E daí, na minha época, a gente poderia ter uma primeira opção e uma segunda e terceira opção. Então, para você ver como é uma coisa bem antiga, né? Verdade, um E pouquinho. Não aí, muito. eu não fui aprovado na primeira, não fui aprovado na segunda e só me sobrou fonoaudiologia. E como eu sou do interior de Pernambuco, né? E eu estava morando em Recife, meu pai disse: se você não entrar na faculdade agora, você volta para o interior. Então, eu enlouqueci e passei em fonoaudiologia, fui lá conhecer o que danado era fonoaudiologia. Quando eu falei para ele, ele fez: fono o quê? Eu, fonoaudiologia, pai, é um curso maravilhoso, né? E para convencer meu velho foi uma novela. Mas aí ele aceitou, eu entrei na fonoaudiologia sem saber o que era fonoaudiologia e vim me encantar pelo curso, né? A partir do terceiro período, foi quando eu conheci Patrícia Balata. E eu fui um estagiário precoce, né? Porque na época o Hospital dos Servidores ele tinha uma seleção para estagiários, mas só podia ser estagiário quem tivesse no último período. Eu estava no terceiro período, né? Mas como eu sempre fui muito ousado, eu fiz a seleção, passei em primeiro lugar e daí eu fui para a reunião para saber quem seriam meus supervisores, né? Quando eu chego para ela, e ela era toda poderosa, ela que fazia a seleção, ela olhou para mim e fez: você está em que período? Eu estou no terceiro. Aí ela fez: mas você não pode ser meu estagiário, porque a gente só pode pegar estagiários a partir do último período. E eu disse: ah, então tá bom. Aí ela olhou para mim e fez: mas como é que você conseguiu passar com essa nota na seleção? Eu digo: não, vocês mandaram as referências para a gente estudar, eu estudei e passei. Ou seja, eu acho que eu tinha decorado o livro da Mara. Eu escrevi o livro da Mara inteiro, né? E eu acho que ela ficou encantada. E eu acho que foi daí que a relação da gente começou, né? Ela ficou sem jeito de dizer para um cara que tinha tirado uma nota super boa na seleção que ele não poderia ficar. E aí foi quando ela deu o primeiro voto de confiança. E esses votos de confiança, eles se renovam a cada ano, né? Então, eu sou muito grato a Patrícia, porque Patrícia foi que despertou em mim o gosto pela fonoaudiologia. Foi ela que startou em mim o desejo de trabalhar com voz, porque desde o terceiro período, ou seja, meu segundo ano na fonoaudiologia, trabalhando com voz, então eu me encantei e estou na fonoaudiologia até hoje, me orgulho muito da fonoaudiologia, não suporto pessoas que falam mal da fonoaudiologia, não ando com ninguém do meu lado que fala mal da fonoaudiologia, porque a fonoaudiologia, ela me fez.
né? Então, eu sou muito grato a essa ciência e foi aí que começou minha trajetória, né? Então, eu terminei a faculdade, fiz minha especialização em voz em Pernambuco, aí fui professor substituto da Universidade Federal de Pernambuco, surgiu um concurso em Maceió, né, para o curso de fonoaudiologia numa universidade estadual. Eu fiz, passei, fiquei. Com 8 anos que eu estava aqui, surgiu o concurso na Universidade Federal de Alagoas para um professor que fosse trabalhar voz com cantores, com atores, com jornalistas. Eu fui aprovado e estou aqui nessa jornada até hoje. Sou encantado pelo trabalho que eu desenvolvo, né? Graças a tantas inspirações que eu tenho na fonoaudiologia, você é uma delas. Embora no começo eu era muito reticente com a questão do uso do laser, mas talvez pela forma que o laser tenha sido me apresentado no primeiro momento. Essa é a história desse jovem senhor. Tá? Eu não vou falar muito porque eu estou com labilidade emocional. Tá? A quarentena Fale à tem me vontade. deixado com labilidade emocional. Despreocupado. Até porque você tem uma frase que sempre fala muito de histórias, né? Como é a frase, que é um bordão praticamente seu, que você sempre conta. Histórias ensinam e inspiram, né? Perfeitamente, exatamente. Você tem uma história, uma trajetória bem bonita, bem direcionada também na parte de voz, nessa especialidade bem profunda, que eu particularmente adoro, né? Também fiz fono para trabalhar com voz no começo. Tem muita gente querida aqui, tem muito ex-aluno. Você falou numa pessoa especialíssima para todos nós, que é a Patrícia, que é uma grande amiga. Então a gente está muito satisfeito. Tem Glenda, Bruno está por aqui. Patrícia está A aí? Patrícia ainda não vi, mas tem muito ex-aluno, gente mandando abraço. Elaine está aqui também. Se Fiquem à ela tiver aí, já vontade. está chorando. Se ela tiver aí, já está chorando. Ah, perfeito. A gente organizou uma sequência para falar de tópicos, né, de forma geral, como você já se apresentou, né, para que as pessoas fiquem à vontade. Vocês também podem ficar à vontade para perguntas, gente. Nós estamos aqui à disposição, na verdade, Jeová, com todo o conhecimento que ele tem, está à disposição. Eu sou só um intermediador, com muito prazer. A gente dividiu em sessões, vamos falar de avaliação no primeiro momento, direcionada à voz cantada, trabalho fonoaudiológico especificamente para a voz cantada. Depois nós vamos falar num bloco depois sobre terapia, intervenção literalmente fonoaudiológica. E a gente vai tentar fechar falando um pouco de recursos que o Jeová usa dentro da terapêutica com esse público específico. Que, por sinal, ele tem uma grande quantidade de arsenal de recursos que usa e tem muita coisa a dividir com a gente. Vamos falar de avaliação, então? Vamos embora. Perfeito? Jeová, você costuma usar protocolos específicos dentro do trabalho específico de avaliação para voz, seja para análise perceptiva e intuitiva, a parte da análise acústica, ou até quando eventualmente a gente tem a possibilidade de acompanhar o tratamento, a avaliação otorrinolaringológica? Fala um pouquinho disso da tua experiência, como é que você gosta de fazer, o que você usa para as pessoas começarem a ter noção da maneira que você trabalha. Perfeito. Eu tenho vários protocolos. Eu acho que os protocolos eles são super interessantes porque eles nos guiam em um trabalho, né? E a gente consegue comparar mais facilmente uma intervenção pré e pós-intervenção. Então, eu uso muitos protocolos que vão desde a avaliação laringológica até protocolos de reabilitação mesmo, né? Então, vamos falar um pouquinho, fazer a trajetória passando pela videolaringoscopia. Eu, graças a Deus, eu tenho 2 otorrinos que são verdadeiros parceiros aqui em Maceió, que a gente trabalha muito alinhado. Então, nós desenvolvemos um protocolo para o atendimento com os cantores, né? Óbvio que a gente tem outros protocolos para outras categorias de profissionais da voz, mas como a gente está falando sobre voz cantada, eu vou falar um pouco desse protocolo que nós desenvolvemos. Então, no exame, na videolaringoscopia, quando os otorrinos eles recebem um cantor, eles sabem que eles vão ter que fazer 3 tipos de avaliação. Então, eles irão fazer uma avaliação funcional da voz e, para isso, eu vou precisar da nasolaringoscopia, só que na hora que ele insere a naso, eu preciso que ele faça uma avaliação do fechamento velofaríngeo, né? Para que a gente possa entender por que às vezes a gente fica dizendo aquele cantor, ele canta nasal, ele tem uma voz nasal, ele tem uma voz nasal. Mas por que ele tem uma voz nasal? É porque ele tem uma incompetência velofaríngea, é porque ele tem uma insuficiência velofaríngea. Então, a gente adotou um protocolo
onde durante esse momento da avaliação, a gente solicita as 5 vogais orais e as 5 vogais nasais. Tá? Então, ele vai fazer e isso vai sendo filmado. Depois disso, ele repete 3 frases, que é: o sapo saiu do sapato, Sissi saiu cedo, patacá, patacá, patacá. Então, ele repete cada uma dessas frases e dessa junção de sons por 3 vezes e ele canta um trecho de uma música. De preferência, uma música que ele acha que ele canta bem. Tá? Não me interessa o desconforto, embora eu peça o desconforto. Porque se ele canta bem e eu já percebo algumas alterações, o desconforto eu já vou certo que eu vou encontrar as alterações que ele pontua. Né? Depois desse exame da função velofaríngea, ele desce com o naso e aí sim a gente vai fazer uma avaliação laríngea. Então, o que a gente pede nesse protocolo? Uma vogal sustentada, a vogal sustentada é em tom habitual, depois a gente pede em fraca intensidade, em forte intensidade, fazendo um glissando ascendente e descendente. Ele faz uma se ele usa algum tipo de efeito quando ele canta, por exemplo, ele coloca vibrato, ele coloca drive, ele usa a nasalidade como recurso, como efeito. Então, a gente pede para que, durante a execução de uma música de conforto, ele coloque esses efeitos. Né? Eu peço também para ele cantar uma música de desconforto e uma contagem de 1 a 10, ou então a gente pede uma frase. Eu sempre gosto de pedir uma frase pedir para o otorrino pedir essa frase durante o exame, que é do que mais ele se orgulha na vida. Né? Porque é uma frase que automaticamente, uma pergunta que quando eu respondo, automaticamente eu imprimo um pouco da emoção. E a gente sabe que a emoção é a cereja do bolo, tanto na fala quanto no canto. Então, depois que ele acaba essa avaliação com a nasolaringoscopia, ele vai fazer a telelaringoscopia, que é pela boca. Então, a gente pede uma emissão sustentada da vogal E, pede uma fonação inspiratória, que é... Tá? E pede para que ele faça a respiração cachorrinho, a língua vai estar tracionada, né? E um glissando ascendente e descendente. Tá? Então, é isso. Então, eu preciso de uma avaliação funcional e eu preciso de uma avaliação mais ampliada para que eu possa verificar como é que está o status laríngeo desse cantor. Então, isso é na videolaringoscopia. Né? Eu trabalho com outros protocolos que são protocolos de autoavaliação. Eu gosto de saber qual o impacto que a voz dele gera para ele. Né? E aí nós temos vários protocolos. O que nos falta é protocolo. Então, um dos protocolos que eu sempre uso é o índice de desvantagem vocal, IDV-10, que são 10 perguntas, e uso também o índice de desvantagem no canto moderno. Esses são 2 protocolos de autoavaliação que eu sempre peço para que eles respondam. E, óbvio, a depender do cantor, eu posso utilizar também a escala Borg, que é uma escala de esforço vocal, se eu perceber que ele imprime realmente muito esforço. Existe o protocolo de performance vocal, existem vários protocolos. Óbvio que a gente vai selecionando de acordo com as particularidades de cada cantor. Na avaliação perceptiva auditiva, talvez essa seja o maior desafio, né? Então, por isso que eu utilizo uma série de coisas. Então, eu faço na avaliação perceptiva uma avaliação base, por exemplo, ele vai fazer vogal é sustentada, vogal é fraca, vogal é forte, um glissando ascendente e descendente, conta de 1 a 10 e canta uma música ou 2 músicas. Né? E aí eu vou avaliar uma série de coisas. Então, esses são os comportamentos que eu peço. Agora, eu vou avaliar uma série de coisas. Eu vou avaliar as sustentações, as finalizações, né? Se ele imprime algum efeito. Mas tem uma coisa muito curiosa. Com essa avaliação, eu não consigo dizer que esse cantor ele tem uma ressonância nasal. Porque pode ser que na música que ele colocou, nessa música especialmente, ele tenha feito nasalidade. Então, geralmente eu utilizo outro protocolo, que é um contínuo de descritores vocais, que é um contínuo que foi idealizado por um professor de canto americano, e a gente tem 15 pares, né, de coisas. Porque essas coisas elas não são nem boas nem ruins. Então, lá tem uma escala que vai de 0 a 5, né? Que aí tem lá no extremo tem nasal, no outro extremo tem não nasal.
Em um extremo tem uma boa articulação, uma articulação deficiente. E daí o que eu preciso para fazer essa avaliação? Eu preciso que, no mínimo, o cantor ele cante umas 5 músicas. Eu avalio em cima desse contínuo de descritores. A partir disso, após da análise dessas 5 músicas, eu consigo verificar qual o parâmetro que mais apareceu nas 5 músicas. Então, fica muito mais fácil eu direcionar um trabalho quando eu tenho mais dados e dados mais robustos daquela emissão em diferentes músicas, né? Então, geralmente eu faço isso, que é o mesmo protocolo que eu utilizo quando eu vou fazer uma avaliação em loco, quer seja num ensaio, quer seja num show. Então, eu levo o contínuo e ele está lá cantando e eu vou marcando por músicas. E depois eu consigo olhar e ver o que é tendência, o que mais aparece. Na avaliação acústica, eu faço a avaliação acústica da voz, né, onde eu peço a emissão sustentada da vogal E. Mas, por exemplo, eu não posso dizer que essa avaliação acústica é da voz cantada, né? E nem posso olhar para esse meu cantor e dizer assim, Sávio, faz uma emissão da vogal E em qualidade de canto. Porque o cara vai dizer como? Você vai fazer um E em qualidade de canto. Se alguém mandar eu fazer um E em qualidade de canto, eu vou querer me exibir. Então, eu vou fazer... Óbvio que eu vou parecer um bode, né? Eles fazem muito mais bonito que eu. Então, eu não peço isso. Eu peço para que eles cantem uma música e que eles prolonguem as vogais dessas músicas na execução da melodia. Depois disso, eu vou lá e recorto algumas vogais e aí sim eu vou ter uma avaliação um pouco mais próxima do que é real, em vez de simplesmente pedir para ele fazer uma vogal E em qualidade de canto. Então, os protocolos que eu utilizo da avaliação laringológica à avaliação acústica são esses, né? Lembrando que a avaliação perceptiva auditiva de um cantor é o grande desafio, né? Porque eu não posso colocar um rótulo em alguém dizendo que ele tem uma ressonância nasal, ou que ele tem uma ressonância, um foco muito metalizado, sem avaliar algumas músicas, porque ele pode estar colocando a nasalidade como um recurso interpretativo. Perfeito. Importantíssimo a gente ver a diferença de necessidade de avaliação quando você faz uma avaliação de uma voz falada ou de um paciente que tem uma disfonia, a diferença de um profissional da voz, né? Então, isso é fundamental até para direcionar o tratamento, né? Importantíssimo isso. Eu achei muito interessante quando você falou da questão do cuidado de fazer os cortes na análise acústica durante o momento de canto, para chegar o mais próximo possível do original. Acho isso fundamental, importantíssimo. Valeu a Exatamente. dica. E os programas, né? Vou fazer uma propagandazinha, embora eu não ganhe absolutamente nada com isso, né? Mas como são protocolos interessantes, foram programas, no caso, softwares, que foi desenvolvido por fonoaudiólogo para fonoaudiólogo, eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Então, nas minhas avaliações com cantores, eu utilizo voximetria, eu uso o fonovio, e para quem trabalha com voz cantada, é imprescindível ter o vocalgrama, né? Porque ele me dá um teclado, em cima de cada nota ele me dá a frequência, então eu consigo ter um controle maior do que eu estou fazendo. Ele me dá a possibilidade de avaliar a extensão da voz na fala e a extensão da voz no canto. Então, são 3 programas que eu gosto muito, que foram idealizados pela doutora Mara, em parceria com outros colegas. Então, esses são 3 programas que eu utilizo para avaliação, em toda avaliação que eu faço com o meu cantor. Perfeito. A gente está num momento bem peculiar, onde alguns estão se dedicando, adaptando também a avaliação, o tratamento, a possibilidade com teleatendimento. Você tem feito? Como é que você tem visto a inserção disso? Os desafios também, que acredito que, por exemplo, uma avaliação, você não tem todas as possibilidades de quando o paciente está realmente com você na clínica. Como é que está sendo isso na tua vivência? Então, eu tenho feito os atendimentos, os teleatendimentos, né? E o grande desafio é a questão da internet, sabe? Então, eu tenho que ter uma boa internet, não é à toa que eu melhorei toda a internet aqui de casa. O meu cliente, ele precisa também ter uma boa internet para que não fique acontecendo do som ficar picando
durante a sessão, né? Como é que a gente colhe esses dados, né? Então, de um modo geral, eu tenho feito o seguinte: ele faz uma emissão sustentada no gravador do celular dele, de preferência que seja um iPhone, porque a gente sabe que a qualidade é melhor. Ele faz uma emissão sustentada da vogal E. Como é cantor, eu peço para ele cantar um trecho de uma música, que talvez seja um trecho de música que a gente vai trabalhar na sessão. E aí sim a gente vai trabalhando os exercícios a depender das necessidades. E no final eu peço a mesma vogal e eu peço o mesmo trecho de música para a gente poder comparar o antes e depois. Ele me encaminha isso, me encaminha por e-mail, porque o que a gente sabe? Quando ele encaminha pelo WhatsApp, esse som ele vem comprimido, então a gente não sabe o sistema que o WhatsApp usa de compressão. Então eu prefiro quando ele manda por e-mail. E quando ele não manda por e-mail, a gente grava no celular dele, tanto o pré quanto o pós, mais para uma referência dele, né? Para que ele possa ver se melhorou ou se não melhorou, né? Isso são os pacientes que a gente já está em atendimento. Paciente novo, aí é que o desafio ele fica muito maior, né? A recomendação, que inclusive é a recomendação de Leonardo, né, o presidente da Sociedade Brasileira de Fono, ele diz assim: Gel, a melhor coisa é a gente captar a voz na hora que ele está emitindo mesmo, pelo computador mesmo, para servir de referência. Óbvio que a gente sabe que nem todos os parâmetros eles serão confiáveis, porque a gente sabe que na hora que eu transfiro um arquivo de voz de um sistema para outro, a gente acaba perdendo algumas propriedades desse som. Mas é o que a gente tem hoje para fazer, né? Os protocolos, eu disponibilizo a tela do meu computador e ele vai. Antigamente eu mandava para ele, ele respondia, mas a Márcia Menezes deu uma ideia numa live que a gente estava fazendo que eu achei bem interessante, da gente compartilhar a tela, né? E aí ele vai marcando com a gente, porque é um momento que ele tem também para refletir sobre a questão que o protocolo traz, né? Então, de um modo geral, são essas questões que estão envolvidas num atendimento, num teleatendimento, né? Eu tenho voltado para os atendimentos presenciais, é uma batalha, né? Tá tudo muito difícil, porque a gente tem que estar de máscara, a gente está com aquele protetor, aquela viseira, né? E álcool, luva, higieniza tudo. Se a gente já higienizava, agora a gente higieniza muito mais, né? Então, é bem complicado, mas eu acredito que durante alguns meses a gente ainda vai continuar vivendo essa questão do excesso de cuidado. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Eu sou um jovem senhor, eu não posso correr muitos riscos e nem quero que o meu cliente ele também corra risco comigo. Interessantíssimo. Tem uma pergunta sobre avaliação da Ana Luísa Assis. Ela perguntou se na perceptivo auditivo você usa apenas a vogal E ou se você contempla algo mais de solicitação para o paciente. Eu só solicito a vogal E, né? Por uma razão, tem uma razão porque eu escolho a vogal E. Porque é a vogal mais neutra, mais intermediária. Ela não é tão fechada, ela não é tão aberta, então ela é muito próxima desse ajuste de fala que a gente faz. Embora eu acho que a vogal A, tenho quase certeza, né? Que a vogal A ela deixa mais exuberante a queixa de fonte, né? Porque é uma vogal muito mais aberta. Então, uma alteração de fonte ela fica muito mais evidente com a vogal A. Mas como os programas eles foram configurados para a vogal E, é a vogal que a gente tem trabalhado. Perfeito. Tem uma outra pergunta sobre avaliação aqui da Juliana, que ela está pedindo para você repetir novamente esse protocolo que você usa para avaliação de ressonâncias. De ressonância? Não sei se você tocou no assunto. Então, veja, o que eu uso na avaliação perceptiva e auditiva, os comportamentos são vogal sustentada em habitual, Certo. vogal em fraca intensidade, em forte intensidade, um glissando ascendente, descendente, uma contagem de 1 a 10 e duas amostras de canto. Um canto que seja altamente confortável para ele e um canto que seja desconfortável. E lanço a mesma pergunta que eu já lancei na videolaringoscopia, do que mais ele se orgulha na vida. Né? Esses são os comportamentos que eu solicito. Para eu poder fazer uma avaliação mais detalhada e poder realmente afirmar que ele tem uma ressonância nasal,
eu preciso de, no mínimo, que ele cante 5 músicas e eu vou avaliar essas 5 músicas com base no contínuo de descritores vocais, que foi idealizado pelo professor de canto. Né? Para o canto erudito, eu fiz algumas adaptações e eu utilizo no canto popular. Só a partir disso, da análise com esse contínuo, eu vejo o que é tendência e aí sim eu posso dizer, não, realmente ele tem uma voz mais nasal, ele não usa a nasalidade como recurso, como efeito. Ele utiliza uma nasalidade porque ele não tem controle em tirar essa nasalidade. Perfeito, excelente. Ah, você me falou de uma parte muito interessante que realmente eu acho que é muito necessária, quando você vai à avaliação no momento da execução, realmente da função da voz cantada, ou seja, no momento ocupacional do cliente, né? Você costuma fazer esse momento de reavaliação? Você vai só no começo da intervenção? Como é que você organiza essas avaliações realmente do momento, literalmente, de voz cantada? Então, Saulo, uma coisa que Saulo, Saulo, Saulo aquele foi ótimo. Eu estava perseguido. pensando em Saulo, cantor de axé. Né? Uma coisa que eu sempre coloco quando eu atendo um cantor é de fazer uma avaliação em loco. Por quê? Por mais que ele cante lá no meu consultório, nunca vai ser ou lá no estúdio, né, da universidade, nunca vai ser igual ao que ele faz no canto, no local de trabalho dele. Porque é lá onde acontece uma série de pressões, então é técnico de som, é cabeleireiro, é uma série de pessoas atuando ao mesmo tempo. Então, vai ser muito mais rico para mim avaliar esse cantor fazendo, porque treino é treino, jogo é jogo. Né? É no jogo que a gente consegue avaliar melhor. Então, uma das coisas que eu sempre coloco no meu regime de treino com eles, né, é uma avaliação presencial. E geralmente eu trabalho o seguinte, né? Quando eu começo a trabalhar com um cantor, a depender das necessidades, uma coisa que a gente precisa dar para eles é quanto tempo eles vão passar com a gente. Não dá para ficar assim, ele vem para mim e vai ser ad eterno. Eu não quero isso. Tá? Eu não quero ser muleta dele. Eu quero que ele caminhe sozinho. Tá? Então, geralmente, a gente trabalha com um programa que é o quê? De 8 encontros, 16 encontros, 20 encontros. Tá? E dentro, a depender do bloco que ele vai se encaixar, uma das sessões vai ser uma avaliação em loco. Tá? Óbvio que eu já não tenho a idade que eu tinha há 10 anos atrás, onde eu tinha muito mais vigor. Eu conseguia ir para um show e ficar no show até 5, 6 horas da manhã. Hoje eu vou, quando vai batendo 1 hora da manhã, eu já estou aos tombos de sono. Então, aí eu fiz algumas adaptações. Eu digo, acho que eu vou acompanhar os ensaios. E sempre que dá, eu vou e acompanho presencialmente, né? Porque geralmente esses cantores, eles cantam nos horários que para a gente é bem complicado, né? Sobretudo depois de uma certa idade. Então, em função disso, hoje eu acompanho muito mais os ensaios do que os shows. Mas sempre que dá, eu vou e faço uma avaliação in loco. Né? E depois a gente fala sobre o que a gente faz quando a gente vai a trabalho para acompanhar o cantor durante o show. Perfeito. O que é uma dica valiosa também, porque o ensaio é muito próximo da vivência do que ele realmente vai ter. Eu adoro o Define-se ensaio. define-se repertório. O ensaio me dá, sabe, muitas informações que às vezes o show não me dá. Né? Porque eu consigo ver se esse cantor, no ensaio, ele canta amplificado, se ele está usando inia, se ele bebe água, se tem alimento, qual o alimento que chega. Né? E geralmente é um momento que a gente tem de controlar essas questões. Porque o que acontece nos ensaios? Eles pedem pizza, eles pedem sanduíche, eles pedem uma série de coisas. Então, eles ficam com a barriga cheia. A gente sabe que quando a gente canta, a gente precisa de apoio e eu acabo favorecendo o refluxo em função disso. Então, são estratégias que a gente usa também no ensaio para que quando ele for para o show, ele precisa saber que ele precisa considerar alguns aspectos relacionados à alimentação. E o ensaio é importante, que também, já eu sabe um pouco músico falando, é um momento de definição de repertório. Você vai podar as arestas, as dificuldades, ajustes do que você não consegue fazer. Às vezes, no arranjo da música como um todo, a gente acaba
fazendo? Bem, faz tempo que eu não exerço a ocupação de músico, então estou mais na fonte. Mas você fala do ensaio, eu lembro desse momento. E é um momento realmente muito próximo. Quando você já tem especificamente definido a avaliação, que é o que te dá norte para o tratamento, como é que começa a intervenção logo de cara? Você também contempla algum protocolo direcionado para a reabilitação, frente ao que você encontrou na avaliação? Tem algo muito específico? Como é que funciona esse momento de transição para a avaliação e o início da intervenção realmente? Então, né, uma frase que a Mara fala que eu gosto muito é que a avaliação é a porta de entrada para um treinamento bem sucedido, né? E realmente eu acredito piamente nisso. Por isso que eu preciso ter muitos dados para poder fazer uma avaliação um pouco mais robusta da voz desse cantor. Então, depois que a gente colheu todos esses dados, que a gente avaliou uma série de parâmetros, a gente chega para o cantor, vê o que é queixa, né? A queixa do cliente, ela precisa ser considerada, ela é a coisa mais importante. Além da queixa, o que a gente percebe em relação a todos aqueles comportamentos que a gente solicitou. E a partir disso é colocado para o cliente o que acontece, né? O que eu pude perceber na voz dele, e daí a gente começa a trabalhar. Mas inicialmente a gente começa pela queixa e o que vem na periferia da queixa, né? Mas o foco é sempre a queixa e aquilo que na avaliação chamou mais atenção. Chamou atenção o ataque na nota. Então, ele ataca de uma forma muito brusca. Então, a gente vai começar a minimizar esse ataque brusco na nota, né? E daí a gente vai trabalhando outras questões que estão ali na periferia e que acabam contribuindo para a queixa central que esse cantor traz. Perfeito. Jeová, tem algo que para você é imprescindível que você contemple no trabalho de reabilitação para o cantor especificamente? Algo que você considera primordial que não pode faltar jamais, dentro da tua visão enquanto especialista na área? Eu tenho certeza que o que não pode faltar, o ingrediente que não pode faltar no trabalho com cantor, com qualquer paciente na fonoaudiologia, é raciocínio, tá? É o raciocínio clínico, é o conhecimento da fisiologia, né? No caso de um cantor, além disso, que a gente conheça, eu não preciso ser cantor, eu não sei cantar nada. Meu repertório de canto aqui é só para bicho, só para seres de quatro patas, que ficam encantados quando eu canto, porque eles veem que eu estou muito feliz, tá? Mas o ingrediente principal é raciocínio clínico, né? E você conhecer um pouco da realidade dos cantores, conhecer um pouco de notas musicais, conhecer um pouco de música, de melodia, de afinação para trabalhar com esse grupo. Não necessariamente eu preciso ser cantor, mas eu preciso conhecer um pouco do universo da música para que na hora que o meu cantor ele chegar e dizer assim, eu tô com uma quebra de passagem, eu não ficar com a cara perdida sem saber o que é que ele está dizendo. O que ele está me dizendo quando ele transita de um registro para o outro, a voz dele derrapa, né? Então eu preciso conhecer um pouco da linguagem musical para que eu consiga desenvolver um trabalho de qualidade com esse cliente. Mas o ingrediente principal é raciocínio clínico e não a gente ficar copiando o que eu vi na internet, o que eu vi um determinado indivíduo falando que fez com o cantor dele. Cada cantor ele é muito singular no seu ofício musical e a gente precisa enxergar essas sutilezas, né? E se livrar dos preconceitos, né? Então, na hora que chega um cantor para mim, por exemplo, eu gosto de todos os estilos, mas digamos que eu não gostasse do arrocha, né? E aí o cantor é um cantor de arrocha. Então, eu não posso, na hora que ele diz que é o cantor de arrocha, eu já acionar um dispositivo de pré-julgamento, né? De achar, desse estilo, porque aí a minha avaliação ela vai ser enviesada, ela não vai retratar o real, né? Então, se despir dos preconceitos e o raciocínio clínico são os ingredientes essenciais para um trabalho. Perfeito. Teve uma pergunta que passou um tempo atrás, eu não vou lembrar o nome agora porque já ficou um pouco para trás, mas eu guardei, que era direcionada à muda vocal. E eu vou direcionar para voz cantada, especificamente, que é o que a gente está abordando nesse momento. Você costuma atender cantores que estão próximo ou durante realmente a muda vocal? Isso contempla no teu trabalho? Você pode dar alguma dica relacionada a isso?
Aham. Tem sim, né? Hoje nós temos crianças cantoras brotando para tudo que é lado, né? Esses programas que enfatizam, por exemplo, The Voice Kids e tantos outros programas que tentam levar a criançada para a música, que é algo que eu gosto, né? Tem feito brotar grandes artistas. E eu trabalho com algumas crianças e adolescentes, alguns em processo de muda vocal, e óbvio, eu jamais vou tirar de alguém aquilo que ele mais gosta de fazer, que é cantar, tá? Mas a gente sabe que a gente precisa ter cuidado. Então, quando eu estou com um cantor que está em período de muda vocal, a gente tenta trabalhar numa região mais médio grave, tá? Perfeito. Óbvio, eu posso ir para os agudos, óbvio que eu vou para os agudos, mas eu não vou fixar tanto no agudo. E quando a gente trabalha no canto essa região que é mais confortável entre o grave e médio para ele, ele consegue passar pela muda de uma forma mais satisfatória. Mas dá sim para trabalhar com crianças em período de muda. Né? O que a gente não pode é estar explorando os limites da textura dele, né? Sobretudo no que diz respeito aos agudos. Perfeito. Tem uma pergunta interessantíssima aqui do Fábio Bastos, fisioterapia. Então, é um fisioterapeuta perguntando. Quando você tem cantores com alteração de ATM, tensões na musculatura cervical, durante a voz cantada, isso porque eles cantam por um bom tempo, a modificação de postura, quando se tem alteração, pode ser favorável para a execução da voz cantada em si? Pode sim, né? Hoje a gente tem vários recursos que ajudam, né? O próprio laser, ele ajuda muito no caso desses pacientes que têm DTM. Agora, óbvio, eu sei se o indivíduo ele tem uma DTM, eu não posso estar querendo que ele use uma articulação altamente verticalizada, né? Porque isso vai gerar uma sobrecarga ou fazer algum tipo de exercício, porque eu olho e digo assim, ele tem uma restrição articulatória, então vamos colocar uma rolha e colocar ele num treino com uso de rolha entre os dentes durante 2, 3, 4 minutos. Eu vou potencializar esse desconforto que ele apresenta. Né? Então, a gente tem que levar em consideração isso e buscar técnicas que a gente possa minimizar esse desconforto, né? Que esse indivíduo ele apresenta. Importante. E a gente também tem que levar em consideração que muitas vezes nós vamos precisar do trabalho de auxílio do fisioterapeuta. Por exemplo, se tiver uma grande alteração de postura cervical, onde a gente realmente já não contemple a reabilitação, Uhum. importantíssimo ter esse trabalho de auxílio, né? Já lembrando que ele tocou também no ponto de alterações de tensão na musculatura cervical, assim por diante. Jeová, fala um pouquinho para a gente de um tema que às vezes as pessoas confundem um pouquinho, né? Um pouco dos conceitos de condicionamento, aquecimento e o treinamento vocal. Dá uma embasada, porque você domina muito bem esse assunto. Então, Acho que tem veja, muito complicado. às vezes eu vejo que as pessoas elas confundem o que é condicionamento, o que é aquecimento. Então, acontece muito isso. Eu vejo muitas vezes nas redes sociais as pessoas postarem: eu estou condicionando a voz do meu paciente num pré-show. Você não está condicionando a voz desse paciente. Você está aquecendo a voz dele para que durante a execução do que ele precisa executar, ele não se machuque. Né? Para condicionar uma voz, eu preciso de tempo. Eu preciso de, no mínimo, 4 semanas para que essa voz ela já consiga me dar alguns resultados dentro de um condicionamento. E quando a gente pensa em condicionamento vocal, a gente pensa de imediato, é quase que automático, eu penso em resistência, eu penso em força e eu penso em potência. Né? E eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas elas se confundem nessas coisas. E nada melhor do que a fisiologia do exercício, a medicina esportiva, para nos ajudar nesse sentido. Então, por exemplo, se Sávio é um cantor e eu vou fazer um trabalho de condicionamento, porque eu preciso dar resistência, então eu preciso pensar como é que eu vou trabalhar com Sávio. Então, por exemplo, eu vou para a academia e eu quero ganhar resistência. Então, eu não ganho resistência de um dia para o outro, eu preciso de um certo tempo para isso. Tá? A mesma coisa acontece na voz cantada. Um treino de resistência, a gente tem que enfocar o quê? Exercícios em tempo máximo de fonação, em baixa intensidade, por mais vezes. Vamos pensar lá no esporte. Então, para fazer um treino de resistência, eu faço mais repetições, menos carga e com um tempo de recuperação menor. Então, na voz, exercícios em tempo máximo de fonação,
A carga é o baixo volume que eu coloco, tá? E eu não vou dar tanto tempo para recuperar, porque eu preciso ganhar resistência. Que é diferente de um treino de força, onde eu vou usar lá na educação física mais carga, menos repetição e um tempo de recuperação maior. Na voz, eu vou utilizar menos tempo com mais volume para eu conseguir que esse indivíduo ele consiga a força. Ah, Jeová, você começa um treino de força antes de resistência, aí é suicídio, né? Que eu preciso dar a ele mais resistência para depois entrar num treino de força e depois a gente vai misturando esses treinos, tá? E óbvio que entra também um treino de recuperação, porque a gente sabe que um treino de resistência ele leva o indivíduo a se cansar mais facilmente, né? E é uma coisa que acontece muito no esporte. Por exemplo, eu sempre brinco com o meu personal. Então, eu estou lá levantando, fazendo, malhando o peitoral. E aí eu começo, chega uma hora que começa a falhar. E aí o que é que ele me diz? Mais um, mais um. E esse mais um, essa última que eu já não estou aguentando mais, é a mais importante, né? Nesse treino de resistência que eu estou buscando, ou num treino de força que eu esteja alcançando, né? Então, eu acho que a medicina esportiva, a educação física, elas nos ensinam bastante no que diz a como a gente vai trabalhar com essa musculatura. Tá? Eu acho que é por aí, né? Então, aquecimento, condicionamento. O entendimento desses conceitos para aplicabilidade na prática é fundamental, porque a gente vê que é comum as pessoas confundirem um pouco esses conceitos. O Leandro Carneiro está fazendo uma pergunta que eu achei bem interessante. Se você leva em consideração sequência de aquecimento e desaquecimento, leve em consideração se há modificação da sequência dessas duas possibilidades com diferentes estilos musicais. Se você faz essa diferença ou não. Ok. Antes de eu responder a pergunta de Leandro, né? De Brasília. Isso. Patrícia está pedindo para eu atentar que esse treino de condicionamento vocal é em indivíduos vocalmente saudáveis, tá? Não é no indivíduo que está com uma lesão. Se ele tem uma lesão, ele precisa primeiro ir para a reabilitação para depois a gente desenvolver um trabalho de condicionamento vocal. Com relação à pergunta de Leandro, é sobre... Repete, por favor, Sávio. Se você faz alguma sequência diferenciada de aquecimento e desaquecimento, de acordo com a diferença dos estilos que os cantores adotam, né? Se você leva em consideração o estilo para mudar essa possibilidade. Exatamente. Então, na hora que a gente vai estruturar um programa de aquecimento customizado, a gente tem que levar em consideração o estilo dele, né? Além de levar em consideração o estilo, levar em consideração se ele tem lesão, se ele não tem lesão, se ele está condicionado, se ele não está condicionado. A idade também contribui, né? Então, tem uma série de coisas que eu preciso levar em consideração na hora que eu vou propor um programa de aquecimento vocal. Mas, de um modo geral, os meus programas de aquecimento vocal, eles sempre contemplam respiração, fonação, qualidade vocal, ressonância e articulação. De um modo geral. A depender do estilo, é que eu vou passar mais tempo em algum desses subsistemas. Né? Agora, a vantagem, o que a gente sabe é, na hora que eu mexo no sistema, todos os demais eles sofrem em função dessa modificação de um sistema que eu mexi, tá? Que é o que a gente chama de solidariedade do sistema. Então, quando eu começo a articular melhor, tá? A minha ressonância também sofre o efeito disso, a minha qualidade vocal também e a respiração, tá? Mas, de um modo geral, os meus programas de aquecimento vocal, eu tento contemplar esses 4 subsistemas. No desaquecimento, e o desaquecimento tem uma característica muito interessante, porque quando nós da voz, né, gostamos muito do bocejo suspiro para o desaquecimento, para que ele volte para um padrão habitual. Só que a maioria dos cantores não gostam. Por quê? Porque se eu acabo um show e eu fico... as pessoas que estão em torno vão achar que ele está cansado, que ele não fez aquele show com tanta vontade e por aí vai. Então, a técnica do bocejo suspiro é uma técnica que eles não gostam muito. Então, geralmente, eu utilizo sons médio-graves, poucas repetições. E uma coisa que eu tenho testado muito no desaquecimento é o gargarejo sonorizado
em, em baixa intensidade e num tonzinho de voz mais grave. Os resultados são bem interessantes, inclusive de conforto. Perfeito. Jeová, vamos falar um pouquinho de exercícios de trato vocal semi-ocluído? Uhum. Então, Sempre, sempre as pessoas englobam um pouco esse assunto no meio dos assuntos de voz. todos, Conceitua um pouquinho para a gente. todos os nossos exercícios na área de voz, eles são exercícios de trato vocal semi-ocluído, com exceção do Perfeito. bocejo e da massagem laríngea, né? Mas todos os demais, eles geram embocaduras diferentes no trato vocal. Então, por isso eles são chamados de exercícios de trato vocal semi-ocluído. Agora, nós temos exercícios de trato vocal semi-ocluídos com aparelhagem e sem aparelhagem, tá? Então, uma vibração de língua, um fricativo sonoro, surdo, um som basal, um hiperagudo, são exercícios de trato vocal semi-ocluído, mas sem aparelhagem. Um exercício de trato vocal com aparelhagem são os tubos, né? E de um modo geral, as pessoas têm uma tendência a dizer assim: eu estou fazendo exercício de trato vocal semi-ocluído. Então a gente sabe, a gente já pensa, ele está dizendo que ele está trabalhando com tubos, né? Porque ficou muito associado isso, exercício de trato vocal semi-ocluído a tubos de trato vocal semi-ocluído. Porém, os tubos é com aparelhagem. Quando eu vou trabalhar com tubos, os tubos estão na moda, né? Eu tenho que Exatamente. levar em consideração algumas questões, né? O tamanho do tubo, o diâmetro do tubo, né? Como eu vou trabalhar isso? Vai ser na água, vai ser no ar? Qual o grau de profundidade do tubo que eu vou colocar na água? Então a gente vê muita loucura sendo feita por aí, de indivíduos que dão um tubo flexível para um cantor, pede para ele soprar na garrafa, produzindo som, tá? Então, o fonoaudiólogo não é incentivador de sopro de garrafa, tá? Então, a gente precisa desmistificar isso e parar com essa coisa de achar que a gente aquece voz com tubo, tá? Então, a gente aquece uma voz com uma série de outros exercícios, não necessariamente só com tubo. E quando eu digo que eu aqueci uma voz com tubo, eu estou dizendo que eu fiz um trabalho de fonte, eu estou fazendo um trabalho de fonte, que, óbvio, vai gerar um efeito também no filtro, mas que eu preciso contemplar outras questões, porque a questão da articulação não está envolvida nisso, né? Então, da postura. Então, eu preciso levar em consideração outras questões. Se eu tenho um paciente que tem uma lesão, que tem uma disfonia comportamental, eu não posso pedir para esse indivíduo, né, que ele aprofunde o tubo até o fundo. Então, ele tem que deixar esse tubo 2 dedos abaixo da margem superior da água. Tá? Se eu estou fazendo um trabalho de condicionamento vocal com um indivíduo que não tem lesão, eu sempre começo com os 2 dedinhos abaixo da margem superior da água e eu vou aprofundando com o tempo. Porque lembra, condicionamento tem a ver o quê? Com número de repetição e carga. Então, quando eu aprofundo um pouco mais o tubo na água, eu estou aumentando a carga que ele vai fazer. Mas primeiro eu vou com uma carga leve, como deve ser em qualquer modalidade esportiva, e a gente vai avançando essas cargas à medida que esse indivíduo ele vai ficando mais condicionado. Tá? Então, muitas vezes também o paciente, ele tem uma disfonia vestibular. Usa o tubo, que o tubo resolve. Pode resolver. Agora, se ele usa o tubo, respeitando os 2 dedos abaixo da margem superior da água, mas ele pede uma emissão grave, ele não vai ajudar a desativar a participação das pregas vestibulares. Então, eu preciso pedir uma emissão aguda, em vez de pedir uma emissão grave. Porque, às vezes, quando a gente vai para a literatura, tem lá todos os objetivos, todos os benefícios, mas eu preciso pensar qual o som que eu vou recrutar, tanto em termos de tom, quanto em termos de volume ou de intensidade. Tá? Então, isso precisa ficar bem claro. E à medida que ele vai ganhando resistência, que ele vai ganhando condicionamento, a gente vai partindo para os outros tubos. Tá? Ninguém vai pegar um paciente que chegou com nódulo, no primeiro dia que ele olhar para você, empurrar aquele tubinho, que é o tubinho de pirulito, na primeira
eu aumento o tubo. Então, eu preciso saber qual critério que eu estou utilizando para usar isso. Né? Então, mas se eu tiver com um paciente com uma presbifonia ou com uma fendazinha por desequilíbrio da musculatura, usar ele numa região um pouco mais 3 dedos abaixo da margem superior da água com emissões moduladas ajudam bastante. Perfeito. As pessoas estão adorando o conteúdo. Falaram então as explicações maravilhosas, bem direcionadas. Você está de parabéns aqui. Vamos falar um pouquinho dos recursos que você usa para fazer a intervenção? O que você Eu gosta de utilizo mais? muita. Fique à vontade. O que você Veja, mais eu usa? O que sou está uma. mais na sua rotina? Como é que você adapta isso de acordo com a necessidade do paciente e do momento clínico? A Como é que gente acontece utiliza, isso? a gente utiliza vários recursos, né? Graças a Deus a fonoaudiologia hoje tem vários recursos que a gente pode utilizar com o cantor ou com o paciente da reabilitação mesmo. Mas nesse momento, eu estou adorando esse momento, porque os recursos, a gente vê que a gente consegue fazer um lindo trabalho sem usar recurso nenhum. Né? Só a voz pela própria voz. Então, isso tem sido muito bonito. Né? Mas num trabalho presencial, a gente utiliza uma série de recursos. Os pacientes, eles adoram recursos. Né? Eu digo que eu sou igual a eles. Por exemplo, se eu vou para uma festa, para um casamento, quando acaba, eu já fico doido para levar aquela miniatura do bolo, né? Para casa. Então, por isso que é ótimo o casamento, porque a gente vai de blazer, a gente vai de terno, e tem sempre um espaço para a gente colocar 2, 3 bolinhos, né? Porque esse gordinho é assim. Ele quer um pouco mais, ele vai além do que os magrinhos. Tá? Perfeito. Então, o paciente Isso eu ele gosta entendo, muito hein? o paciente ele gosta muito de levar alguma coisa para casa, né? Então hoje eu utilizo muito na clínica massageadores, eu gosto muito da técnica do massageador na lâmina da tireoide, né? Que pode ser esses massageadores que a gente encontra nas farmácias, no Mercado Livre, como também pode ser um que eu gosto muito, que é o Novofon, né? Que é. Aí todo mundo pergunta assim: ah, Jeová, é um massageador? Ele é um massageador. Ele é igual o que eu acho na farmácia? Não, né? Porque ele tem uma característica singular. Então, eu tenho 2 modos de frequência de entrada de vibração e eu sei o quanto de profundidade essa vibração avança, né? Que são 6 centímetros abaixo da pele, de onde eu estou aplicando. Então, a gente sabe que a gente chega na região de laringe, consegue fazer uma massagem, a gente sabe a frequência de entrada, se é 60 ou 120, que é diferente dos outros massageadores, que eu não sei a frequência. Né? Você não tem Mas o ideal, parâmetro, né? eu não tenho parâmetro. Né? Mas como existe um parâmetro muito legal, que é o desconforto, então, se eu vou usar um massageador, seja ele qual for, e eu coloco na lâmina da cartilagem e ele sente desconforto, é porque aquela frequência de vibração ela está muito forte. Então, eu tenho que buscar um outro massageador numa frequência de vibração menor. Então, eu tenho vários massageadores. Né? Por que eu gosto do massageador? Porque o massageador, na hora que o paciente está produzindo a emissão, ele potencializa o efeito vibratório daquela prega vocal. Então, se é um paciente que está com um edema difuso na prega vocal, o uso do massageador com exercícios vibratórios, exercícios fricativos, exercícios de som nasais, gera um resultado vocal bem positivo. Uma coisa que eu uso também é o Vibrois do Franco, né? Só que eu fiz uma adaptação. O Vibrois do Franco é tigre, né? Que é um cano, é um pedaço de cano com o joelho e uma luva, um shaker. Né? Esse é um recurso que eu uso muito. Só que eu fiz uma adaptação. Eu comprei o cano a manco, a luva a manco e o joelho a manco. E a esfera que eu uso é uma esfera de vidro no Nordeste, muito conhecida como chimbra, como bola de gude e por aí vai. Né? Então, esse é um recurso que eu gosto muito pois é, peteca. É um recurso que eu gosto muito porque ele funciona quase como um pré-shaker. Né? Se eu apresentar é o Vibrois, exatamente isso, o Vibrois do Franco, né? Que é Que é um maravilhoso, por sinal. talento, eu nunca vi.
eu nunca vi uma mente daquela para criar tanta coisa. Eu estou doido para conversar com ele para saber o que ele criou mais. O paciente adora, né? Eu tenho casos onde eu gravei a voz antes, só usei o Vibrois, gravei depois, a gente tem uma melhora. Uso ele como um pré-shaker. Porque se eu colocar o shaker no primeiro momento, né, o paciente ele imprime um pouco mais de esforço. Então, eu uso o Vibrois para ele coordenar melhor esse fluxo e o som antes de entrar com o shaker num trabalho de condicionamento vocal. Né? Uso muito aqueles copinhos, aqueles copos com os furos, quando eu quero trabalhar um pouco mais da projeção, um pouco da potência. Então, se eu quero reforçar sons mais graves, eu uso o copo um pouco maior, que é o de 180, não, de 240. E quando eu quero reforçar mais agudos, eu utilizo um tubinho, um copo menor, que é o copo de 120 ou 180. Então, me ajuda muito nisso, a partir do que eu quero acentuar. Se é mais grave, se é mais agudo. Uso muito as máscaras com borda inflável, né? Para trabalhar um pouco da projeção de voz naqueles indivíduos que chegam assim, doutor, eu sinto a minha voz é muito para dentro, ela não sai. Então, quando a gente utiliza essas máscaras, a gente encontra uns resultados bem interessantes, óbvio, fora laser, fora eletroestimulação, ultrassom e tantos outros recursos que a gente tem. Os incentivadores e dispositivos respiratórios são coisas que a gente tem no nosso entorno, os tubos, né, que os pacientes gostam. E uma coisa interessante quando a gente fala em voz cantada é que muitas vezes os produtores, quando ligam para o fonoaudiólogo querendo um trabalho, eles já ligam perguntando: o senhor usa laser? O senhor usa ultrassom? O senhor usa eletroestimulação? O senhor usa tubo? O senhor usa máscara? O senhor usa... Ou seja, eles já sabem de uma série de coisas que a É verdade. internet ajuda muito nesse sentido de divulgar, né? Cabe a gente dizer se a gente tem, se a gente não tem, se a gente tem, dizer que a gente também consegue um resultado maravilhoso sem esses recursos. Para que aqueles fonoaudiólogos que não têm esses recursos, eles não se achem menos fonoaudiólogos do que aqueles que possuem os recursos, sabe? Porque Perfeito. nós conseguimos fazer um trabalho fantástico, muitas vezes sem usar de tantos recursos. Óbvio, se eu tenho o recurso, ótimo, mas se eu não tenho, eu também consigo fazer um trabalho de excelência sem esses recursos. Ótimo. É como eu sempre digo, o recurso, ele é um potencializador. Ele te dá possibilidade de auxílio ao seu objetivo específico, que é o tratamento fonoaudiológico. E não vai substituir jamais o bom tratamento fonoaudiológico. Então, independente de ser laser, bandagem, vibróis, eletro, vem para agregar. Muitas vezes acelerar processos, acelerar resultados, mas substituir jamais. Isso é importantíssimo que a gente deixe claro. E é fundamental, inclusive, né, porque também temos algumas pessoas aqui que não são fonoaudiólogos, que são cantores, que estão ouvindo, para que entenda que isso é um recurso e que o fonoaudiólogo pode lançar mão em um dado aspecto de uso de acordo com a necessidade, com o momento clínico. Isso é fundamental que fique claro. Eu concordo plenamente Essencial. com você. A Jafávia fez uma pergunta pelo direct, inclusive, que você já comentou um pouquinho relacionado ao que você usa, ou se você sugere algo para tratar ou melhorar a possibilidade da drenagem quando você tem edema na laringe. Você já comentou um pouquinho dos vibradores, até do Novafon. Uhum. Você usa alguma coisa mais? Você tem alguma dica que possa, de forma geral, claro, que possa dar para ela em relação a isso? A Então, drenagem? se ele tem um edemazinho difuso, eu posso usar um massageador na lâmina da Jeová, cartilagem licença, tireoide. só para te interromper. Nós temos 20 segundos e o assunto da parte do recurso está no início. Se você topar, tiver um tempinho, a gente derruba, volta e continua, pode ser? Pode me derrubar que eu volto. Então vamos voltar para não saiam sem voltar de novo, por favor, que nós vamos continuar falando sobre recursos na fonoterapia que ele já está com a gente. Pronto, estamos de volta. Ei, Só para informar que muita gente perguntou, a parte 1 da live com o Jeová já está no IGTV, está salva lá, tá? Muita gente perguntou, teve gente que comentou que ia ter que sair para atender, para depois continuar a visualização. Jeová, você estava falando sobre a possibilidade com auxílio para drenagem, quando você tem edema de laringe, tá? Então, já tinha comentado um pouquinho da possibilidade dos vibradores,
dos massageadores, perdão, falou do Novafon, e continue. Ato falho. Isso. Isso. Vibradores não, tá? A gente não Não, é trabalha com ato falho. vibradores. Corrigido. Nós Corrigido trabalhamos com imediatamente. massageadores. Já feita a correção imediata. Muito Fique bem, à seu Sávio. vontade. Dê Muito bem. continuidade. Então, a gente pode trabalhar com exercícios vibratórios, com... Patrícia já está bolando de rir, tá? Eu imagino que ela está rindo aqui, né? Corrigir imediatamente, em todos. Vivi, Patrícia, já todo mundo, Carla, tá todo mundo. Eu Continue, acho, Jeová, né? por gentileza, que ajuda a passar o erro. Eu É tive que parar verdade. a live, porque senão eu começo a chorar, porque eu estou com labilidade emocional. Então, tem essa questão dos massageadores, a gente pode usar exercícios vibratórios, exercícios fricativos, de preferência modulados, que ajudam bastante, né? Fora outros recursos que ajudam, como, por exemplo, o uso do ultrassom, a hipertermoterapia, né? Então, são coisas que ajudam nesse processo de drenagem, que inclusive podem ser realizadas de forma combinada, né? Eu posso estar usando o quente e fazendo alguns exercícios com baixo volume, que ajuda muito nesse processo de drenagem. Eu utilizo muito com os cantores, tem um massageador em especial que eu gosto, que é o da GTEC, mas mais uma vez eu fazendo propaganda, é um que ele tem uma luz, né? Então, que aquece um pouquinho e você pode colocar nessa região, ele está aquecido e ao mesmo tempo ele vibra, né? Então, ele gera o efeito massagem nessa região que eu posso fazer com tubo, sem tubo, com aparelhagem, sem aparelhagem, enfim. Perfeito. Uma outra possibilidade que a gente pode pensar em termos de recurso seria a própria fotoimodulação. Exatamente. Se você modula a inflamação, você tem, por consequência, um auxílio na redução de edema. Pode ser outra possibilidade. Apenas uma dica Perfeito. rápida. Lógico, se eu estou falando com o homem da luz, né? Então, o homem da luz tem que falar da luz. A luz é importante também. Pode ser um recurso interessante nesse momento, né? Você falou de algo que para mim intriga bastante, e acredito que para muita gente também. A possibilidade do uso de crioterapia e termoterapia. Você usa a crio em alguns momentos também, você falou que usa termo eventualmente. Como é que você pode dividir um pouquinho da sua opinião? O que que você encontra na literatura sobre isso? Qual a sua opinião de prática, de vivência sobre isso? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, esse é o assunto, né? É bem, é bem delicado quando a gente Bem fala pontual, digamos assim. sobre ele, porque a gente não tem muitas pesquisas com o uso do quente e do frio na área de voz com evidência, né? A gente tem alguns relatos de experiências positivas utilizando esses métodos. Eu uso o quente, mas por exemplo, eu nunca vou usar o quente minutos antes de um cantor meu subir para cantar. Se eu usar o quente, eu vou usar com um tempo expressivo antes da atividade, da performance dele, né? Porque a gente sabe que o quente ele ajuda muito nessa questão do edema. Então eu uso muito, mas eu uso, por exemplo, 3 horas antes. Não é à toa quando alguém me chama para acompanhar um show, eu nunca vou chegar lá 15 minutos antes. Então, se ele vai me contratar para um serviço dessa natureza, eu preciso de no mínimo 2 horas antes estar com esse cantor, né? Para que a gente possa entrar um pouquinho com a questão do calor, para só depois a gente começar a entrar com exercícios. Logo em seguida, o calor entra com exercícios para voz falada, e só minutos antes dele cantar é que a gente vai entrar com um programa de aquecimento para a voz cantada. Gosto do gelo no pós, mas tem que ser de forma imediata, né? Então, ele acabou, então você pede para que ele faça 1, 2, 3 exercícios para desaquecer e você já coloca o gelo. Porém, eu tenho muito medo do gelo, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm uma alta resistência ao gelado e pessoas que têm baixa resistência ao gelado. Então, se a gente testou antes e ele gostou, então, por exemplo, a gente fez um treino pesado de condicionamento, onde a gente trabalhou muita atividade cardiorrespiratória, pulando no jump, fazendo exercício, cantando, pererê, parará. Ele está bem esgotado, depois já cantou muito, pererê, parará. Quando usa o gelo, acabou, usei o gelo. Ele percebeu alguma coisa positiva? Se ele percebeu, sim, a gente pode utilizar.
Porém, eu acho muito mais interessante a gente pedir para que assim que acaba o show, ele tome água, se ele tem uma resistência alta, um copo de água um pouco gelada e faça um pouco de inalação, já que a inalação ela é fria. Eu acho que a gente corre menos risco do que colocar gelo na região do pescoço. A gente tem que ter muito cuidado porque o gelo ele queima, então a gente tem que dosar tempo, então eu acho mais complicado. Eu prefiro muito mais entrar com a nebulização, com a água gelada e a nebulização. Eu acho que é bem mais interessante no pós-show. Perfeito. Acho que já contribuiu bastante. Acho que tem que ter ponderação na utilização de alguns recursos, principalmente mais novos, como tem muitas vezes indício clínico, percepções pontuais, mas no caminho natural a gente também precisa, com o tempo, tentar ver o que que a ciência diz disso, o que que baliza, o que que tem. Também tem um momento importante, né? Você falou, eu uso o gelo quando é pontualmente, logo especificamente após. Então, acho que o momento de entrada também de um dado recurso, que também está na decisão do terapeuta, é importantíssimo. Até para o sucesso do uso do recurso, né? Eu acho Então, acho que a importante gente isso. pode até pensar, né, Sávio, nisso, por exemplo. Ah, eu levei uma pancada. O que a gente faz assim que a gente leva uma pancada? É pegar o gelo e colocar o gelo para que não faça edema, para que não fique dolorido, não faça hematoma. Então, como o canto é uma atividade que, por mais condicionado que ele seja, por mais aquecido que ele seja, mas é uma atividade de alta demanda, onde ele vai se esforçar, é inquestionável isso, ele vai imprimir uma carga de esforço um pouco maior. Então, assim que acaba, coloca. Se ele tem uma resistência boa para o gelado, vai ser bacana. Mas primeiro teste antes, veja o que é que ele acha, o que, que ele sentiu, para não chegar e simplesmente sair empurrando o gelo para todo mundo. Eu já É como coloquei em mim, né? Porque eu queria ver o que, que danada acontece. Né? Então, por exemplo, falei, gritei, porque eu me empolgo, né? Se eu colocar, o que, que acontece depois? O efeito é legal, me dá um efeito de relaxamento interessante, né? Porque o gelo, ele acaba deixando, ele é um vasoconstritor, né? Então, ele termina gerando uma certa dormênciazinha que é confortável, né? Mas precisa ser testado. Tem colegas nossos que estão fazendo pesquisas com isso, né? Eu fiz uma live com a Janaína Pimenta que falou muito sobre esse recurso, ela usa bastante, né? É uma experiência que a gente não pode desconsiderar, né? Mas a gente ainda não tem estudos controlados com um método bem controlado com o uso do quente e com o uso do frio. Mas a gente tem relatos de experiências muito interessantes. perfeito. Jeová tem algo que está sendo muito falado na fonoaudiologia recentemente, nos últimos tempos. Eu acho que vale a pena a gente deixar o diferencial, pelo menos de conceito, e se você usa ou não. Fala um pouquinho para a gente de incentivadores, dispositivos respiratórios, qual seria a diferença, se você tem usado, quais são as suas impressões, você gosta, é válido, o que você acha? Eu gosto, né? Primeiro vamos diferenciar o que é um incentivador e o que é um dispositivo respiratório. O incentivador é alguma coisa que eu faço que me dá algum retorno, né? Visual ou auditivo, né? Então, um bom exemplo de um incentivador respiratório, né, é o Respiron. Porque na hora que eu subo ou inverto e sopro, ele mostra aquelas bolinhas subindo, então eu vou controlando, tá? Mas não é só soprar ou sugar essas coisas. Existe uma série de outras coisas que a gente tem que ter cuidado. Se ele está abrindo a costela, se ele não está abrindo, não é para ele fazer como a gente vê muita gente, né? O cantor sugando o respirou e se tremendo todo de tanto esforço que ele está colocando. Então, quando a gente usa os incentivadores, os dispositivos, é para que esse indivíduo ele não coloque esforço, mas sim que ele trabalhe aquilo que a gente está se propondo trabalhar, que é a respiração. E o dispositivo respiratório é aquilo que eu não tenho um recurso visual, uma pista visual ou auditiva, que também vai ajudar no fortalecimento da musculatura respiratória. Eu gosto, eu tenho trabalhado com alguns cantores e os mais, talvez, os que a gente mais trabalha, até mesmo pelo custo do recurso, né? É o shaker, talvez o shaker seja o dispositivo respiratório
mais comercial dentro da fonoaudiologia. A gente tem o Power Brief, a gente tem uma série de outros, né? Mas talvez pelo preço o shake seja mais utilizado. Eu gosto muito dos resultados, mas também é aquela coisa, né? Eu acho que nem todo cantor ele precisa. Então, por exemplo, lá na Escola Técnica de Artes, a gente tem um curso de canto erudito. Então, eu nunca uso com os cantores eruditos, porque ele já tem um controle tão grande respiratório que eu não vejo necessidade. Eu prefiro trabalhar outras questões. Perfeito. Tem uma pergunta aqui interessante, que eu acho que vale a pena. Ah, qual a diferença entre respiração diafragmática e costodiafragmática do ponto de vista fisiológico? Seja para fala Diafragmática? e Diafragmática. costodiafragmática. Ela Então, colocou respiração diafragmática e costodiafragmática do ponto de vista fisiológico, seja para fala ou para o canto. Então, diafragmática é aquela respiração mais baixa, né? Que é aquela respiração que a gente diz que é muito do sono, quando a gente está dormindo. Né? Que no passado a gente deitava o paciente, colocava alguma coisa na barriga dele e dizia assim, inspira. Quando ele inspirava, o livro subia, quando ele soltava, o livro descia. Né? Então, eu não trabalho assim com ninguém deitado. Eu gosto de trabalhar sentado, em pé, porque a gente utiliza a voz mais nessas condições. Né? Então, é ele, na hora que ele inspira, o abdômen dele relaxa e na hora que ele expira, ele contrai. Então, essa seria a diafragmática. A costodiafragmática é que na hora que eu inspiro, minha costela abre e o meu abdômen também um pouquinho. Tá? E na hora que eu expiro, a minha costela baixa e depois o abdômen ele rebaixa. Então, basicamente é isso. Porém, eu preciso lembrar que quando eu estou trabalhando a inspiração, então quando eu peço para o meu paciente ele colocar A para dentro, eu estou trabalhando os intercostais externos. E quando eu peço para ele expirar, para ele soprar, eu estou trabalhando os intercostais internos. E eu tenho que lembrar, quando é treino de fortalecimento, eu tenho que ter carga. Tá? Então, ele inspira, ele segura uns 3, 4, 5 segundos, depois ele solta, depois que ele solta, ele também vai segurar antes de fazer uma retomada de ar, para que a gente possa trabalhar um fortalecimento melhor dessa musculatura que faz toda a diferença na voz cantada. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessantíssima, que foi do Rômulo, é um fonoaudiólogo aqui de Belém, muito dedicado e muito competente. Ele pediu para que eu perguntasse para você, ele pediu pelo direct, não foi aqui, ele está na live, mas ele tinha pedido antes. O que você acha da possibilidade do uso do laser nos exercícios vocais? Só que a pergunta dele é muito pontual. Usa-se o laser durante a execução dos exercícios vocais? Qual a tua opinião sobre? Não, eu não uso durante os exercícios, até mesmo porque é difícil, né? Então, como é que eu vou colocar a ponteira? E geralmente os exercícios da gente varia em intensidade, varia em frequência. Então, eu não vou conseguir manter, né, a ponteira na zona que eu quero irradiar. Então, o ideal é que você use sem exercício, né? Então, usa antes do exercício. E você pode até testar, né? Então, grava a voz do paciente antes, usa o laser, grava depois, usa o exercício, grava depois e você vai encontrar resultados bem interessantes. Perfeito. Posso contribuir um pouquinho? Por favor. Você está certíssimo, né? Isso não é o SAR que fala, não são os fonoaudiólogos que falam. Quando você trabalha com laser para desempenho muscular, é o que a literatura, inclusive, já fala para a gente, né? A grande maioria dos estudos que já foram feitos executa-se irradiação antes. Então, se você irradiar durante a execução funcional, principalmente em complexo laríngeo, que mobiliza bastante, você tem um grande risco de perder energia, que essa energia não seja depositada no tecido-alvo também. Exatamente. Então, a razão é puramente técnica também. Você posiciona, eu geralmente oriento o paciente a evitar fonar, se der vontade de deglutir saliva, que degluta, mas evite falar, evite tossir. Se ele fez muito movimento ou eventualmente tossiu, eu pauso a irradiação e recomeço de novo. Então é importante para que você tenha um bom proveito da energia irradiada no tecido Perfeito. que você está tentando. Justamente isso. Você gosta do uso do laser? Você usa mais em que situação dentro da clínica? Como é que é isso dentro da tua
terapêutica com cantores? Óbvio que eu gosto do laser, sabe? Eu gosto do laser. No passado eu não gostava do laser, né? Eu acho que quando eu fui apresentado ao laser, eu fui apresentado de uma forma que me assustou muito, né? Onde a pessoa dizia que o laser servia para unha cravada, a cabelo, a indivíduos carecas, feito eu, né? Então eu não gosto quando vem com essas coisas, serve para tudo, mil e uma utilidades, eu fico meio receoso, né? Então Certo. depois que eu aprendi a conhecer o laser, né? Eu passei a gostar do laser, comecei usando de uma forma tímida e hoje eu não consigo. Óbvio que eu consigo trabalhar sem ele, mas eu gosto muito quando eu trabalho com ele. E eu utilizo muito mais para desempenho muscular, né? Como a minha população é uma população mais de cantores, eu atendo muito mais cantores do que paciente para reabilitação vocal, eu acho que ele é um grande aliado junto aos cantores, tá? Eu não só percebo em termos de melhora, como eu também ouço os relatos de melhora do paciente. Eu acho que ninguém consegue parametrizar melhor do que o próprio paciente, né? Quando ele faz assim, eu lembro, eu tenho um paciente que ele faz assim: doutor, eu vou fazer um show tal dia, posso passar aí no seu prédio para o senhor dar uma injeçãozinha daquela luz, tá? Então veja, ele gosta, ele acha que o laser dá um resultado muito positivo na voz dele. Eu já percebi isso, né? Então, é uma ferramenta que eu acho que ela veio para a clínica para ficar. É uma ferramenta que precisa, óbvio, de mais estudos, a gente sabe disso, dentro da fonoaudiologia, para que ela possa se fixar. Como a eletroestimulação, né, já passou por esse período que precisou desenvolver mais pesquisa, desenvolver estudos, para hoje ela ser tão bem aceita dentro da nossa área. É natural que no começo a gente olhe para as novidades e a gente fique meio receoso. Como o laser hoje não é tão novidade mais assim, a gente já respeita, a gente já olha para ele com carinho, a gente olha para ele e faz assim: eu sei que você vai me ajudar, garoto, então vamos trabalhar, né? Importantíssimo, né? E jamais substituindo, de novo, importante deixar claro, né? Substituindo o bom fonoaudiólogo, né? Nenhum dos recursos. E a tua experiência com eletro, Jeová, com eletroestimulação? Gosto muito da Gosta? eletro, né? Eu uso muito a eletro, mais em pacientes que têm muita tensão em região submandibular, que tem tensão na região de trapézio, né? Eu utilizo muito a eletroestimulação. E a corrente que eu mais uso é a corrente TENS. FES eu uso mais em pacientes, mais na reabilitação, sobretudo nos casos de paralisia. Mas a corrente que eu mais uso, até por uma característica de população mesmo, é o TENS. E as respostas são bem interessantes, né? É um Excelente. recurso que Vai que ser ajuda bom bastante. assim, viu? Verdade. Você tem Vai usado ser bom ultrassom? assim. Uso ultrassom, né? Usa. Eu uso ultrassom com mais cuidados, talvez, do que com o ultrassom, com o laser e com a eletroestimulação, porque o ultrassom a gente está trabalhando com calor, né? E um calor que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, a gente precisa ter muito cuidado, sobretudo no que diz respeito à área de voz, à região de laringe. Então, eu acho que a era do ultrassom não favorece a gente da área de voz, sobretudo se eu tiver com um paciente que tem um pescoço um pouco menor, que seja um pouco gordinho, né, que tenha muita gordura na região do pescoço. Eu acho que fica difícil de você posicionar bem a era do ultrassom, sobretudo na frequência que a gente utiliza, que é a de 3, né? Então, uma era menor eu acho que ajudaria melhor. E eu só uso o ultrassom na região submandibular, nos supraioides. Eu não gosto de usar na região de cartilagem tireoide, tá? Eu tenho um certo receio em relação à temperatura e eu uso durante pouquíssimo tempo. Então, é no máximo 3, 4 minutinhos em cada hemilaringe. Mas eu uso bem mais na região submandibular. Agora tem um recurso que eu acho fantástico, que eu realmente não domino, mas eu já conversei com você, e tem muito a ver com a tua história, inclusive, enquanto pesquisador,
que, obviamente, já viu o sorriso no seu rosto, né? Eletromiografia tem a ver com sua tese. Fala um pouquinho disso para a gente, o quanto esse recurso pode ser valioso para o fonoaudiólogo, como é que ele se processa, a facilidade de aplicação, dá um apanhado geral para que as pessoas que não usam possam ter uma noção realmente da possibilidade desse recurso para a gente, que eu acho que é super valioso. Então, eu adoro a eletromiografia, já odiei a eletromiografia, né? Porque eu achava que eu jamais ia aprender aquilo, né? Mas ainda bem que os aparelhos eles ficaram mais fáceis da gente manusear e eu dei sorte, eu não tive o azar que Patrícia teve na tese dela, de ela mesma manualmente fazer os cálculos, né? Então, o aparelho que eu adquiri, ele já me dava média, já me dava tudo certinho. Patrícia calculou manualmente. Então, para mim, foi muito mais fácil entender a eletromiografia. A eletromiografia ela é interessante porque ela me dá uma informação acerca daquele músculo. Então, é mais uma informação que a gente tem. Mas o que eu mais trabalhei foi com o biofeedback eletromiográfico, onde eu alocava eletrodos em sítios alvos, como, por exemplo, região supraioidea, infraioidea, ECOM, trapézio. E aí, o que acontecia? O bacana desse aparelho, eu conseguia criar um cenário, projetar esse cenário numa tela, e à medida que o meu paciente, o meu cliente, ele fazia exercício ou ele cantava, ele podia observar como essa musculatura ela estava trabalhando, né? Não era a voz dele, era como os músculos eles estavam trabalhando. Então, a gente queria mostrar que o biofeedback era uma ferramenta interessante na área de voz, nós conseguimos resultados bem interessantes, né? Os relatos dos cantores era algo fascinante. Eu lembro que alguns deles chegavam assim: Jeová, sabe qual é a impressão que eu tenho depois que a gente fez o treino? Que às vezes eu estou cantando, eu fico pensando nas fadas. É como se tivesse umas fadas na minha frente e eu sei mais ou menos quando eu estou colocando mais esforço, menos esforço. Eu sei como controlar, dosar o esforço. Porque muitas vezes, se eu cantar muito com a cabeça desse lado, a gente vai ter uma determinada configuração de ajuste muscular, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, ajudou muito eles a controlarem essas posturas que são muito utilizadas durante o canto. Então, é uma ferramenta que eu gosto muito. Acho que o grande problema da eletromiografia e do biofeedback eletromiográfico é o valor do aparelho, né? Eu acho que ainda não é acessível para a maioria dos fonoaudiólogos, porque são aparelhos extremamente caros. Eu comprei o meu com 4 canais. Na época, isso o quê? 2, 4, 6 anos atrás, eu paguei 12, 13 mil reais. Tá? Agora, provavelmente, está um pouco bem mais caro. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar. Agora, é uma ferramenta que nos fornece informações importantes e que ajudam bastante, não só na avaliação, como também na reabilitação e treinamento, tá? Mas eu acho que o grande desafio é quando é que essa ferramenta ela vai estar na clínica de modo que qualquer fonoaudiólogo possa adquirir. Já existem alguns trabalhos, né, usando aparelhos diferentes para minimizar esse valor e ficar mais próximo da nossa realidade. Eu espero que em breve a gente esteja usando esses protótipos que estão sendo produzidos. Acho que é um recurso fantástico que você tem aplicabilidade na intervenção e na avaliação. Então, acho que é muito válido. Vou dar uma dica, hein, Jeová? Pode lançar um curso disso para a gente, hein? Manda a Patrícia dar comigo. Patrícia não quer fazer mais nada comigo. Acho difícil, Patrícia, não fazer nada com você. Vocês são super amigos. Seria uma boa dica. Montem isso. Acho que é. Eu dando indicação de mercado no momento. Mas acho muito válido. Convença a Patrícia. Eu estou cansado. Eu tento chamar ela para as coisas, ela fica dizendo não agora. Estão perguntando se é possível usar em crianças. Miquel está perguntando. O que é a biofeedback e a eletromiografia? Sim, é possível sim usar com criança, até mesmo porque a gente utiliza
eletromiografia de superfície, né? Não é eletromiografia por agulhamento. Então, dá sim para usar. Criança adora, porque para criança vira videogame, né? Porque ele vê o negócio se mexendo e ele tem o controle sobre isso. Com criança, talvez seja muito mais atrativo do que com adulto. Óbvio que a forma que eu uso o biofeedback hoje não é da mesma forma que eu usei no meu doutorado. Porque a partir do momento que você vai se familiarizando com a ferramenta, você vai encontrando outras possibilidades, né? Mas criança adora biofeedback eletromiográfico, porque não dói e ele vê o que ele quiser. Eu escolho o cenário. Vai ser fada, vai ser fada. Vai ser carro, vai ser carro. Vai ser balão, vai ser avião. A gente consegue colocar o cenário que a gente quiser. É uma ferramenta que eu gosto muito. Pena que o valor ainda eu considero pesado para a gente. Fica um pouco, o acesso fica um pouco mais dificultado, né? Bem mais Só difícil. para me deixar informado, quando eu comentei da minha ideia do curso, muita gente faça, vamos fazer, dá tempo. E Paty Balata colocou aqui, vamos embora. Então, eu acho que Ah, está é? Ela já direcionado. quer. Isso é porque você falou. Manda eu falar, que eu levo logo uns gritos. O ruim de ser filho é isso. Você Fa- apanha, você leva bronca. Não é para É fazer isso, é para verdade. dizer isso, enfim. Façam que eu serei um dos inscritos, com certeza absoluta. Vamos embora. Vamos Já vou embora. anotar. Curso de eletromiografia e biofeedback eletromiográfico. Mas Deixa eu dar um maravilha. recado. Fique à vontade. Na nossa pós de voz de São Luís do Maranhão, todos os nossos alunos aprendem a fazer eletromiografia, a fazer biofeedback eletromiográfico. Então, se alguém for do Maranhão ou próximo do Maranhão, São Luís do Maranhão, então se inscrevam. A gente também vai estar com essa pós em Brasília e essa pós em São Paulo, tá? E tem professores incríveis, como, por exemplo, a doutora Patrícia Balata, minha mãe, para os que estão na sala que não conhecem, que está vivendo um momento de diálogos fantástico, que eu não vou comentar nessa live. Ótimo. Essa pós realmente é muito bem organizada. Tenho a honra de fazer parte, né, como um dos docentes. É feito com muito carinho e com muita competência. Eu realmente indico que Jeová que está à frente. E os alunos estão muito bem preparados. Eu fui um dos professores que foi nos módulos já do meio para o final, então a gente consegue ver o quanto a turma está segura, né, direcionada para o trabalho com voz. Maravilha. Jeová, querido, não quero tomar mais seu tempo, você já doou bastante. Isso não foi uma live, foi uma aula. Aprendemos demais, aprendi muito aqui. Quero deixar registrado a minha gratidão por, primeiro, me introduzir no mundo das lives, segundo, por me ensinar a fazer as lives, e terceiro, obviamente, por toda essa generosidade de aceitar o convite de vir dividir, doar o seu tempo, que o tempo é extremamente valioso para todo mundo hoje em dia, para ensinar de forma tão proveitosa, tão transparente e tão leve. Gostei bastante. Ô, Mensagem querido. final, vou deixar para sua conta. E seus convites para as lives que você vai ter, obviamente, que são muitas da semana, e da próxima semana, fique à vontade. Ok, querido, eu que agradeço. É um prazer estar conversando com você. Foi um prazer lhe inserir nesse meio digital, nesse meio das lives. É muito gostoso fazer essas lives. Que bom que você está gostando também. Eu fico bem feliz em poder ter lhe ajudado a dar esse pontapé nessas lives. As lives, eu sempre digo, as minhas lives elas são feitas para, por e com as pessoas. Então, isso é muito bacana, tá? Foi uma delícia conversar com você. Para você, jamais vai ter não. Para você, sempre sim, mesmo quando eu nem sei o que é. Mas eu já estou dizendo sim, você sabe disso. Né? Você é uma pessoa Verdade. muito querida, é uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa que vive em mim. Eu sou um jovem senhor bem chatinho, né? Quem me conhece sabe disso. Eu tenho essa cara de anjinho barroco, de ser muito bonzinho, mas eu sou meio chatinho. Então, para morar em mim é difícil, tá? E você pode ter certeza que você tem um espaço belíssimo no meu coração. Fico muito honrado em ter a sua amizade e poder contar sempre que eu preciso com você. Igualmente, agradeço a todos que estiveram presentes. Foi uma honra vocês estarem com a gente. Obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas. O tempo corre muito rápido, então às vezes não dá para
realmente alguma pergunta ficou aqui e acolá. Mas estamos aí. Todas estão gravadas, a parte 1 e parte 2, com o grande Jeová Amorim. Abraço. Posso dar um Pode? recadinho? Fique à Pessoal, vontade. essa semana nós também teremos lives fantásticas, tá? Amanhã nós teremos uma live com Thaís Vaiana e Flávia Badaró, que já são figuras bem comuns nas minhas lives. Elas vão estar falando dessa vez sobre as atualidades em condicionamento vocal. Na quarta-feira a gente vai estar conversando com Márcia Menezes, que vai estar falando de um assunto que todo fonoaudiólogo se interessa, que é como colocar os exercícios na clínica, qual a dosagem e quais os cuidados que a gente precisa ter. Então, é muito difícil a gente ouvir pessoas falando sobre dosagem e a Márcia vai falar conosco sobre isso. E na quinta-feira, eu tenho uma live às 16 horas com o Bruno Guimarães, falando sobre questões da clínica vocal. E à noite eu faço uma live com o professor Leonardo Lopes, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e a gente vai falar de um assunto super interessante, que são os segredos das apresentações científicas de alto impacto. Então eu acho que vai ser uma live fantástica, né? Uma coisa que todos nós precisamos, saber como é que nós precisamos organizar as ideias na hora de a gente apresentar um conteúdo. Então eu conto com a presença de todo o seu público também nessas lives que começam a partir de amanhã. E eu adorei começar a semana com você, claro. Também adorei. Recado final, na sexta-feira eu vou fazer uma live, obviamente, sobre laser terapia na fonoaudiologia. Podem enviar suas perguntas, possivelmente às 4. Vou confirmar amanhã, vai ter divulgação. Pode ficar de olho aí pelo feed, pelo history. E a gente pode ir conversando. Quem quiser mandar sua pergunta antecipada no direct, fique à vontade, que vai ser pergunta e resposta. Laser na fono. Abraço a todos, se cuidem, saúde. Jeová, gratidão imensa. Beijo para todos. Até mais. Até mais, querido.